Muito bem, meus amigos, vamos lá. O nosso Livro dos Espíritos é o nosso roteiro de hoje. Nós estamos na parte 2ª do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo número 4, Pluralidade das Existências, Parecenças Físicas e Morais, ou seja, semelhanças físicas e morais. Nós vamos aqui a partir da questão 211. Bom, nós vimos aqui nas questões anteriores, deixa eu só acertar aqui. Nós vimos aqui nas questões anteriores, trazendo aqui algumas avaliações a respeito da formação dos filhos a partir do espírito dos pais. Nós vimos aqui sobre a influência, Kardec perguntando inclusive se os pais exercem alguma influência sobre os filhos após o nascimento, e a resposta não podia ser outra: exercem e muito, tendo inclusive como missão desenvolver os filhos pela educação, pelos valores que são inseridos, e também aqui trazendo para nós a responsabilidade no caso de negligência dos pais que não cumprirem aquilo que adotaram. E aqui nesse ponto, só para a gente fazer aqui um detalhe, bom dia Angelina, bom dia Andréa, aqui só para fazer um adendo naquilo que a gente já estudou, esses temas já foram estudados, mas vale a pena aqui a gente analisar a respeito da programação reencarnatória, não apenas pessoal, mas a programação reencarnatória de uma forma coletiva, no sentido familiar. Então, porque quando nós falamos na nossa programação reencarnatória, a gente procura então traçar quais são ali os planos que nós elaboramos para o nosso crescimento pessoal. Só que, inevitavelmente, o fato de nós reencarnarmos dentro de um determinado grupo familiar, dentro de uma determinada de um determinado agrupamento, nós temos ali também compromissos que são assumidos com outros espíritos. É o caso, por exemplo, de relações familiares entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais. Então, nós percebemos que assumir a responsabilidade de uma paternidade é algo bastante complexo, é algo bastante profundo, porque diz respeito ao próprio indivíduo a partir das responsabilidades que ele assume e, por consequência, o efeito que as suas ações ou a ausência dessas ações provoca na vida de outras pessoas que estão ali sob a sua tutela. Então, quando Kardec recebe uma observação dizendo tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho, aqui vale a pena a gente extrapolar um pouquinho. Mais uma vez, nós já vimos essa questão, mas agora veio aqui uma ideia para a gente poder explorar um pouquinho a respeito da competência, da capacidade e da própria vontade que o indivíduo tem de cumprir essa missão da paternidade. Bom dia, Jerusa. Porque quando nós falamos, não, nós assumimos o compromisso de sermos pais daqueles filhos, de sermos pais daqueles espíritos. Muito bem, parece que é tudo muito perfeito, parece que é tudo muito tranquilo, todo mundo assumiu o compromisso, tudo vai dar certo, só que nós sabemos, por aquilo que nós vemos na vida prática das pessoas, que isso não apenas não dá certo como nós imaginamos, como muitas vezes dá muito errado. Quando nós encontramos espíritos que vivem experiências antipáticas, espíritos que trazem ali os seus desequilíbrios e acabam não apenas negligenciando, como trazendo ali resultados bastante dolorosos. Força aí, Angelina. Bastante dolorosos para si mesmo e para outras pessoas. É o caso, por exemplo, que nós encontramos de mães e pais que abandonam seus filhos, mães e pais que agridem seus filhos, muitas vezes cometendo crimes contra seus filhos, filhos que também cometem crimes contra seus pais, de tudo aquilo que a gente já viu em várias situações. Então, quando nós falamos, bom dia, Dilma, sua câmera está ligada, tá?
Então, quando nós falamos de um espírito que, de alguma forma, dentro do planejamento reencarnatório, assume esse compromisso da paternidade e da maternidade, ou mesmo também vem na condição de filhos, não é tão bonito como nós imaginamos, porque vai depender muito da condição de cada espírito. Então, isso falta, inclusive, para nós, até temos, em algumas passagens de André Luiz, em algumas passagens também do próprio Filomeno de Miranda, nas obras que nós temos estudado, alguns relatos de como se dão esses planejamentos. Mas nós não vemos o resultado. Por exemplo, dois espíritos que trazem ali uma grave antipatia, que precisam se reencontrar numa nova reencarnação, e ali então eles se planejam e reencarnam. Mas aí nós não acompanhamos qual é o desenrolar, de que forma que essa relação vai se estabelecer entre eles. Por isso, então, nós tivemos também André Luiz, chegamos até a comentar recentemente a esse respeito, de uma colônia espiritual, em que o assunto sobre sexualidade é o assunto, é o tema dominante dentro daquela instituição. E esse tema ele é abordado por várias perspectivas, dentre elas a maternidade. Então nós vemos que existe dentro dessa programação também ali orientações bastante valiosas, orientações bastante graves no sentido da própria gravidade do compromisso, para fazer com que cada espírito, então, ao iniciar a sua missão, ele já tenha tido as orientações básicas, as orientações iniciais, para poder fazer com que aquela missão seja cumprida. Mas não significa que, pelo uso do seu livre-arbítrio, ela vai se cumprir como ele planejou. Então, a gente, pelo fato de ter poucas informações a respeito de planejamento reencarnatório em si, a gente sabe que o planejamento existe. A gente sabe que existe toda essa estrutura pré-reencarnação, ou todo esse trabalho pré-reencarnatório que é feito com cada um de nós e com todos aqueles que se planejam. Então, planejar é uma coisa, executar é outra. E no caso da execução, nós estamos no mundo, primeiro, de provas e expiações. Segundo, nós vamos encontrar espíritos ainda bastante endurecidos, espíritos que não amadureceram, que não se desenvolveram adequadamente. Então, aquilo que é planejado não necessariamente será cumprido da forma como se espera. Bom dia, André. Então, só para trazer esse detalhe, porque quando ele fala que tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho, essa falência ela é considerada. Ela é uma experiência que pode não se desenvolver da forma como se espera. E por que isso tudo? Quais são as razões? Aí nós vamos encontrar simpatias, antipatias, capacidades, vontades, tudo isso então acabam sendo elementos que vão ser considerados nessa complexa equação que é a formação de um grupo familiar. Então eu só queria trazer para vocês esse detalhezinho na recapitulação que a gente está fazendo. Questão 209, Kardec perguntou aqui por que pais bons e virtuosos recebem filhos de natureza perversa. Então ele trouxe para nós essa questão exatamente ali, não somente da parte da antipatia e da simpatia, como também dos próprios compromissos que existem entre esses espíritos. E aqui depois, para finalizarmos, na questão 211, de onde deriva a semelhança de caráter que existe entre irmãos, ou melhor, 210, desculpem. Pelos seus pensamentos e preces podem os pais atrair para o corpo, em formação do filho, um bom espírito, de preferência a um inferior? Aí a resposta é não, que não é uma questão de você pedir, mas é uma questão de merecer, uma questão de necessidade, uma questão de compromissos entre os espíritos que formarão aquele grupo familiar. Mas, através dessa prece, ele pode, então, inspirar os filhos, envolver os filhos nessas melhores vibrações, complementando e favorecendo os exemplos e as orientações que serão transmitidas durante a vida de relação entre esses indivíduos. Então aqui foi o que nós vimos então nesse item anterior. E aquela parte da programação reencarnatória na formação de um grupo familiar é importante a gente analisar, porque isso faz parte do nosso dia a dia, dentro das nossas próprias famílias. Como é que o
o grupo familiar se planejou para se reencontrar aqui no mundo físico. Foi um encontro tranquilo? Foi um encontro desejado? Certamente ele foi necessário, mas a execução de tudo isso trouxe para nós aquilo que se esperava? Trouxe para nós aquilo que se espera? Então são essas reflexões que a gente vai trazendo. Porque na vida comum das pessoas nós vemos ali famílias que aos trancos e barrancos vão se levando. Mas nós vemos situações em que são bastante problemáticas e a gente fica se perguntando, mas por que isso aconteceu, sendo que tudo isso foi tão bem planejado? É porque é considerado então ali, né, o elemento individual, livre-arbítrio, condições, competências, estágio evolutivo de cada indivíduo. Então, só para a gente poder lembrar. Questão 211, vamos lá. Aqui, Kardec, na questão 211 até 214, ele vai tratar aqui para nós sobre as gestações gemelares, né? Então, aquelas gestações que gêmeos nascem. E hoje, para nós, embora seja um estudo bastante interessante no ramo da psicologia, já acabou aquela ideia do mito que existia antigamente, né, em gerações anteriores, principalmente no século passado e séculos anteriores. Nós vamos encontrar ali crianças que nascem gêmeas, que despertam dentro de uma determinada comunidade uma série de ideias, de temores, de preconceitos, de misticismos. Então Kardec abordou em 4 questões aqui do Livro dos Espíritos para falar sobre essa questão dos gêmeos, exatamente porque naquela época isso era importante para a sociedade. Sendo que hoje a gente poderia dizer, poxa, ele poderia ter aproveitado essas 4 questões para abordar assuntos que são mais importantes. Quer dizer, mais importantes para nós hoje. Mas para aquela época esses assuntos também eram relevantes, já que nós falamos sobre reencarnação e vemos ali, nesse caso em específico, reencarnações que trazem para nós detalhes bastante curiosos, que continuam ainda chamando a nossa atenção. Eu até separei aqui depois, bom dia, embaixador, eu até separei para vocês aqui depois o material, que depois eu vou colocar lá no nosso grupo, para vocês acompanharem, se vocês tiverem tempo, tiverem vontade e tudo mais, mas eu acho que vale a pena. Então, primeiro, o que Kardec coloca aqui, antes da gente ler essas questões, eu vou acessar esse material para fazer aqui uma prévia daquilo que depois a gente vai ver sob a perspectiva espírita, né? Então, primeiro Kardec perguntou aqui a respeito do caráter, da semelhança de caráter que muitas vezes existe entre gêmeos. Então vamos lá. Eu separei aqui inicialmente na revista, ou melhor, no site chamado paineluspgêmeos.com.br, conte sua história. Então a Universidade de São Paulo, provavelmente aqui no Departamento de Psicologia, abriu um espaço para que as pessoas trouxessem seus relatos. Então o site aqui, Painel USP Gêmeos, conte-nos sua história. Compartilhe conosco as suas lembranças com seu irmão, filho gêmeo. Nós iremos postá-las aqui no nosso mural. Abaixo você pode ver as histórias que já foram enviadas para nós. Eu vou ler aqui só algumas para trazer essa ambientação, esse clima, que é bem interessante a gente ver, né? Então nós tivemos aqui, vou ler apenas aqui o nome, aliás o relato, né, das pessoas. Então aqui, né, uma Gisele, ela trouxe assim: já brigamos por não sabermos quem era quem nas fotos, eu ou ela. Né, aqui peguei uma pequena citação. A Mariana: somos muito diferentes apesar de termos nascido no mesmo dia, mês e ano. Depois aqui embaixo, o Adalton: são inúmeras as histórias. O mais interessante é que todos os dias temos novas. Desde criança inventávamos uma maneira de estarmos juntos e com roupas iguais. Na adolescência, éramos dupla de vôlei de praia. Cursamos a mesma faculdade, fisioterapia, fizemos a mesma pós-graduação, neurologia, além de vários outros cursos de aprimoramento juntos. Hoje somos sócios na nossa empresa, que ministra cursos na área da saúde, onde um dos cursos apresenta como a dualidade dos gêmeos pode ser vantajosa em qualquer área da vida,
saúde, social, financeiro, profissional, lazer, etc. Então esse aqui é um pequeno relato também. A Joyce e Juliana. Olá, me chamo Joyce e vou relatar um fato que aconteceu comigo e minha irmã Juliana. Somos filhas únicas, além de gêmeas monozigóticas, ou seja, são semelhantes, né? São idênticas, né? Em 2013, ingressamos em uma instituição religiosa missionária, que ficava em outro estado. Foi um período de descobrimento e complicado ao mesmo tempo. Em 2016, propuseram para nós duas a separação de cidades para cada uma ficar em uma cidade por 4 meses. Foi um período muito difícil de solidão e tristeza. Não tínhamos tanto acesso às redes sociais, então o contato era pouco. Depois desse período distantes, saímos dessa instituição e seguimos juntas com nossos pais, nos encontrando a cada dia. Somos muito ligadas e amigas acima de tudo. Então aqui um relato interessante. Camila e Isabela são duas pré-adolescentes. Somos gêmeas, viemos em dupla ao mundo numa tarde de inverno e jogo do Brasil. Univitelinas, mesma placenta e bolsas diferentes. Muita gente nos confunde, mesmo usando roupas diferentes, mas quem nos conhece sabe quem é quem pelo sorriso, pelo olhar e por uma pinta. Nascemos de 38 semanas, Isabela com 3 quilos, com 3.500 gramas e 47 centímetros, e Camila com 3.050 gramas, 48,5 centímetros, 3 minutos depois. A barriga da mamãe parecia uma bola de basquete. Deve ser por isso que gostamos tanto do esporte. Sou Isa, tenho 10 anos. Na escola, gosto mais de história, geografia e matemática. Gosto de ler aventuras, escutar músicas, vários games, brincar de Lego, lutar karatê, jogar futebol, comer macarrão com alho, churrasco, pipoca e muito chocolate. Gosto do super-herói Flash e de fantasia com Harry Potter, ver séries de TV, brincando com argila ou pintando com tinta, estar numa quadra de esporte com a minha família e amigos, na natureza e comer amoras. Aí sou Cacá. Tenho 10 anos, que é a irmã da Isa. Na escola gosto mais de português e história. Gosto de ler os livros de Roald Dahl. Amo ir à natureza, jogar tênis e futebol com amigos e família, lutar karatê, nadar e sentir o ar refrescante. Gosto de tinta, argila, Lego, jogar videogame, brincadeiras de criança com os super-heróis, da Mulher Maravilha ao Vibro. Gosto muito de churrasco, filé com batata frita e sorvete de menta. Aqui são alguns relatos, né? E aqui depois tem outros relatos que são interessantes também, embora eles sejam aqui um pouco extensos, mas contam algumas histórias, né? Aqui que é filha de gêmeo. Ela vai contando, por exemplo, que a vida militar do pai com o tio e tudo mais. Então são várias histórias que eles vão contando nesses sites. Como a gente vê, uma universidade como a Universidade de São Paulo abre um espaço para ouvir relatos e curiosidades a respeito da vida de gêmeos. Então temos aqui alguns desses relatos. E nós tivemos também, e aqui foi no Globo Repórter de 2023, fazendo agora um ano, 4 de março de 2023, tem como título: Globo Repórter mostra histórias de gêmeos e conta por que estudá-los é tão importante para a ciência. E aí vai trazendo aqui várias situações, né? No Maranhão, um jovem músico achou seu sósia na internet, que na verdade era seu irmão gêmeo, separado dele na maternidade. Então a gente já começa a elaborar, um planejamento reencarnatório que não apenas vieram como gêmeos, mas que foram também separados na maternidade. O que mostra para nós ali uma certa, talvez um desvio do planejamento inicial, provocando ali certamente um sofrimento para a mãe, por exemplo, ou até ali mesmo responsabilidade da mãe naquele momento. Por que 2 irmãos foram separados e cada um seguiu um caminho diferente, trazendo principalmente essa proximidade. Depois tem aqui: gêmeos idênticos se conhecem pela internet, aqui já vimos agora.
Irmãs gêmeas de 83 anos se casaram no mesmo dia e moram sempre perto uma da outra, vai trazendo aqui também a afinidade entre elas. Mulheres gaúchas criam rede de apoio a mães de gêmeos de todo o país. E aqui a gente vê também, né, mais uma necessidade. A importância do grupo vai muito além do apoio emocional. Algumas mães e filhos participam de estudos científicos que buscam entender melhor como nos formamos enquanto seres humanos. Aí o Globo Repórter participou de um encontro no CCBB, no Rio de Janeiro, onde o público conferiu uma exposição dos artistas brasileiros, falando sobre diferenças de personalidade, né? E aqui a psicóloga do Instituto de Psicologia da USP diz que ainda não se sabe o motivo pelo qual o zigoto se divide, no caso dos gêmeos monozigóticos, e irmãos gêmeos às vezes criam até uma linguagem própria entre eles, chamada de criptofasia. Né? E aqui depois vai trazendo vários detalhes, eu vou mandar para vocês depois esse link, que vai então trazendo algumas curiosidades e detalhes. Mas aqui também é mostrado em termos de estatística, em 30 anos a incidência do nascimento de gêmeos aumentou pelo menos 10% em mais de 70 países, de acordo com pesquisa em Oxford. Só para a gente ver, né? USP, Oxford e outras universidades que vão investigando o porquê. Porque eles estudam, no caso da psicologia, e como foi colocado, por exemplo, por aquela psicóloga da USP, não se sabe por que esse tipo de fenômeno biológico acontece. E aqui tem, né, pesquisadores da USP, tem grupo dedicado exclusivamente a estudar os gêmeos. Então eu vou depois colocar para vocês aqui, né, tem trigêmeas também, que é bem interessante, que elas cantam juntas e tal, idênticas, né? Tem aquelas quadrigêmeas também que já fizeram bastante sucesso e tudo mais. Então aqui só a parte dessa gestação gemelar normal, que não traz nada, né, no caso, por exemplo, de deformidades, como nós vemos no caso dos gêmeos siameses, ou gêmeos chifópagos, né, que a gente vai ler depois alguma coisinha aqui também. Então, vendo esse universo, né, não sei se vocês já tiveram contato, né, com os gêmeos, se são gêmeos idênticos, se são gêmeos que são diferentes, que se trazem ali afinidades ou inimizades e tudo mais. Hoje continua sendo um fenômeno, embora não seja mais um fenômeno tão chamativo como foi em décadas ou até mesmo séculos passados, mas como eu falei para vocês, Kardec dedicou nessas quatro questões aqui do Livro dos Espíritos, um livro que traz para nós temas tão importantes e tão pontuais, 4 questões dedicadas a esse mesmo tema, significava que naquela época isso realmente chamava atenção. E principalmente olhado a partir da perspectiva espírita. Porque nós vamos poder observar, por exemplo, na parte biológica, né, nós temos ali geneticistas, médicos especialistas nessa área da gestação e tudo mais, tentando entender por que isso acontece. Depois nós temos a parte psicológica, onde nós vamos tentar entender sobre essa afinidade, muitas vezes ali uma sensibilidade mais apurada entre esses dois indivíduos, ou entre esses vários indivíduos. Depois nós temos também a parte social, qual é exatamente a repercussão que isso causa na vida dessas pessoas, dependendo do ambiente onde elas nasçam. Basta lembrar, por exemplo, né, que há aquele relato que dizia, por exemplo, que quando os gêmeos nasciam em determinadas comunidades indígenas, um acabava sendo morto, por causa daquela ideia de que era um espírito bom e o espírito mau. Então a gente vai vendo assim que, conforme o tempo foi passando, a gente vai investigando em determinadas comunidades isoladas, né, que não tem esse conhecimento mais amplo, da mesma forma que, por exemplo, na África, crianças que nasciam com albinismo, né, que eram aquelas crianças com a pele totalmente sem o pigmento natural, e elas nascem brancas, com peles brancos, com pelos brancos e tudo mais, dentro de uma comunidade, é criado um certo estigma com essa criança.
porque ela vem totalmente diferente de todas aquelas, e essa diferença muitas vezes ela é vista de uma forma negativa. Enquanto que outros criam grandes expectativas daquela criança ser especial, por exemplo. Como na Índia, que nós vemos ali algumas deformações de uma criança que nasceu com uma terceira perna, que é uma deformidade biológica, e ela era vista como talvez um Deus encarnado, e criava-se grandes expectativas, imaginando que ela era um ser especial, que ela tinha condições de viver e trazer para as pessoas algo especial. Então os gêmeos também durante muito tempo foram vistos assim. E por isso então Kardec, nessas 4 questões, ele acaba dedicando a sua atenção, porque era realmente algo muito especial naquela época, né? Tanto que nós tínhamos aqueles chamados Circo dos Horrores, onde havia a exposição, por exemplo, de gêmeos chifópagos. Tem até ali a história, né, de 2 irmãos que eram chineses, se eu não me engano, e eles faziam essa exposição, eles eram ligados pelo tronco, os 2 tinham as mesmas pernas, né, eram 2 pernas, mas 2 troncos vinculados. E eles então eram expostos dentro daquele circo de aberrações. Então, hoje ainda existe essa preocupação, principalmente fora desses centros mais esclarecidos. Mas não deixa de ser uma curiosidade, principalmente agora que a gente falou do aspecto biológico, do aspecto psicológico, do aspecto social e agora também falar do aspecto espiritual. Quem são esses espíritos e por que eles reencarnam dessa forma? E aí a gente não vai ter uma resposta clara, mas Kardec vai trazer para nós aqui algumas ideias que vão nos ajudar a pelo menos ali esboçar algumas imagens para a gente poder tentar entender essa afinidade, esse tipo de vínculo que traz muitas vezes ali tantas perturbações. E na atualidade, por exemplo, a gente vai lembrar, no caso das chifópagas, 2 gêmeas nos Estados Unidos, que elas têm ali 2 colunas vertebrais, mas cada uma domina um braço do corpo e as 2 cabeças ali uma ao lado da outra. E elas dirigem, praticam esporte, namoram, andam de bicicleta e tudo mais, né? Mas qual a razão delas nascerem dessa forma? Principalmente questionamentos, né? Porque se houver, por exemplo, a morte cerebral de uma delas, ou o coração de uma parar, já que elas dividem 2 corações, já que cada uma tem o seu próprio coração, o que acontece com a outra? De que forma que a família está envolvida nisso tudo? Então, olhar da perspectiva espiritual, nós vamos analisar a reencarnação, o planejamento reencarnatório, o compromisso daquele grupo, não apenas das 2, mas daquele grupo como um todo, crianças que são abandonadas pelo fato de nascerem dessa forma. Enfim, várias e várias experiências. Angelina colocou, tive uma experiência na escola, né, um casal adolescentes, o professor percebeu que estavam fazendo a prova do outro, né, descobri fazendo um teste com eles. Tinha dificuldade na leitura, olha que interessante, né? Então, quer dizer, todas essas brincadeiras e muitas vezes ali traquinagens que são feitas, né? E curiosidades também a respeito de experiências de vida que eles vão vivendo. Mas vamos lá, vamos então aqui só fazer uma passagem por esses casos. Questão 211. De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre os 2 irmãos mormente gêmeos? Então, 2 irmãos terem ali uma certa afinidade, nós podemos ter ali tanto, todos nós, né, já tivemos aqui, salvo alguém que seja filho único ou filha única, todos nós aqui já tivemos experiências com irmãos. Aqueles irmãos por quem nós temos mais afinidade, outros por quem nós não temos afinidade, outros têm antipatia. E aí então, e caso de gêmeos principalmente? A resposta que eles colocam: são espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. E aqui nós vamos encontrar então aqueles espíritos de semelhança de caráter, e essa semelhança de caráter vai se falar para nós aqui a respeito da simpatia que existe entre eles. Porque aqui Kardec fez uma pergunta, mas a gente percebe que os espíritos responderam num outro sentido. Quando se fala em semelhança de caráter, não quer dizer necessariamente que sejam ali grandes amigos. Pode haver uma antipatia entre eles, mas no caso dessa semelhança, eles seguiram por essa linha. Espíritos simpáticos que se aproximam por analogia.
e se sentem felizes por estar juntos. E aqui eles até destacou essa parte final, mostrando então que são dois espíritos que dentro de um planejamento reencarnatório aceitaram, combinaram, escolheram esse caminho, né, que certamente foi concedido, para que eles pudessem viver essa experiência trilhando ali a mesma jornada. E nesse caso de semelhança de caráter, muitas vezes ali nós vamos lembrar, como foi falado no estudo anterior que nós fizemos, falando, por exemplo, que semelhança de caráter não quer dizer que seja bom caráter. Que já tivemos, por exemplo, né, irmãos que têm ali uma afinidade, família que tem ali afinidade de caráter, que é uma família criminosa. Ou seja, todos eles têm esse desvio de caráter. Tem aquele caso que eu comentei com vocês, de pai e filho que usavam drogas, semelhança de caráter. Então são espíritos que se aproximam por afinidade, mas certamente também com um projeto para dar certo. Mas que nem sempre acontece. Porque você planeja e depois você executa. O planejamento é uma coisa, a execução é outra, conforme conversamos. Então, essa aproximação desses espíritos, pelo fato de terem essa simpatia, pelo fato de terem essa afinidade, muitas vezes, no caso de gêmeos, por exemplo, acabam dividindo experiências muito semelhantes. No caso, por exemplo, como a gente viu ali naqueles relatos, estudarem a mesma profissão, se especializarem, seguirem pelo mesmo caminho, dividirem as mesmas preferências. Tivemos o caso, né, de gêmeas lá no Rio de Janeiro, aí no Rio de Janeiro, que formam aquela dupla de nado sincronizado. Então, desde criança, dividem as mesmas experiências. Como já aconteceu também de gêmeos univitelinos, né, gêmeos idênticos, que não tem nada parecido. Personalidade diferente, um é mais estourado, o outro é mais tranquilo. Muitas vezes acabam trabalhando junto porque convivem junto e criam essa afinidade, mas não significa que, se substituir um pelo outro, rapidamente você começa a perceber que existe essa diferença em suas personalidades. Então o que chama atenção é o fato de serem gêmeos, mas ali os fenômenos então vão acontecendo, né? Cada dupla, cada trio, cada grupo de indivíduos que formam esse tipo de família acabam tendo ali experiências variadas. Às vezes dois irmãos que se casam com duas irmãs, esses relatos são muito comuns de encontrar na internet, né? Dei uma passada rápida aqui para ver alguns desses casos. E aconteceu isso, né? Dois irmãos se casaram com duas irmãs, ambos gêmeos, tiveram filhos gêmeos, se casaram no mesmo dia. E a gente fala, poxa vida, mas que coisa curiosa é essa? Será que isso foi planejado? Será que isso aconteceu por acaso? Como se deu? O caso da desencarnação de dois irmãos, ambos já adultos, estavam ali trabalhando, fazendo ciclismo, um fazendo ali num lugar, o outro fazendo o outro, um acaba morrendo atropelado, 2 horas depois o outro também morre atropelado. Curiosidades, como é que isso se explica? Não procuremos isso aí, porque é apenas curiosidades, né? Mas claro que a gente gostaria de saber a resposta. Mas no que diz respeito à reencarnação, nós temos ali a afinidade desses indivíduos. Na questão 212, vamos avançando um pouquinho mais, há 2 espíritos, ou por outra 2 almas, nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos. Então ali são 2 espíritos, são 2 almas que habitam aqueles casos de crianças chifópagas, os chamados gêmeos siameses. A resposta dos espíritos, sim, mas a semelhança entre elas é tal que vos pareçam, em muitos casos, uma só. Então acabam dividindo essas experiências, né? Eu peguei aqui, por exemplo, na revista Crescer.globo.com. Essa revista Crescer ela é muito bem conceituada, trazendo para nós ali orientações sobre o desenvolvimento de crianças, de filhos, para orientar pais, orientar profissionais, né? Então é uma revista bem interessante. E aqui então 8 histórias impressionantes de gêmeos siameses. Só para a gente poder acompanhar aqui alguns casos, para ilustrar um pouquinho essa ideia, né? Porque Kardec perguntou, conforme nós vimos aqui, deixa eu ver aqui rapidamente, colocou aqui se há 2 almas ali dentro. Aí colocou sim.
e às vezes são tão semelhantes que se parecem um só. Então vamos lá. Ainda que se tenham vários casos relatados ao longo da história, gêmeos siameses ainda intrigam muita gente e seguem sendo um desafio para a comunidade científica. Conheça histórias de irmãos que nasceram sob essa condição. Isso aqui é um artigo publicado agora, por acaso, né? Olha só. Ele foi agora atualizado no dia 29/3/2024. Quase semana retrasada, né? E a gente está estudando aqui aleatoriamente o Livro dos Espíritos. Aparece esse artigo tão recente trazendo essa informação. Vamos lá. Gêmeos siameses são irmãos que nascem unidos por uma parte do corpo. É raro de acontecer. A estimativa é de aproximadamente 1 para cada 200 mil nascimentos. Ainda que se tenham vários casos relatados ao longo da história, esse tipo de condição ainda intriga muita gente e segue sendo um desafio para a comunidade científica. Aí mostram fotos assim que são bastante impressionantes. Eu vou depois mandar para vocês esse artigo, porque as fotos que trazem para nós de crianças, de adolescentes, de bebês, né, trazem assim uma impressão para nós, né, e ao mesmo tempo desperta grande curiosidade. O artigo diz o seguinte: pensando pelo lado biológico, uma gravidez de gêmeos siameses acontece por causa de uma falha no processo de desenvolvimento dos embriões. E aqui, estudando sob a perspectiva espírita, olhando o mundo espiritual, essa falha no processo de desenvolvimento dos embriões, nós veremos que, no caso da visão da ciência, a natureza pode trazer essas imperfeições. A natureza não é perfeita em tudo. Aí nós vamos ver bezerros com 2 cabeças, cobras com 2 cabeças, 2 bananas que são formadas num determinado cacho e essas bananas estão juntas. E aí a natureza vai dizer, bom, mas a natureza não é perfeita, isso acontece. Só que quando nós olhamos nessa parte biológica, tirando a botânica, tirando a veterinária, tirando a medicina humana, nós veremos também a parte espiritual. E nessa parte espiritual, nós vamos falar, primeiro, usando sempre aquela referência que é bem interessante do professor Hernani Guimarães Andrade, que ele falava sobre o modelo organizador biológico. E ele vai lembrar que a mente molda o perispírito e o perispírito influencia no desenvolvimento do organismo. Influencia, porque a própria natureza, na reprodução das células, dentro daquele código genético que programa essa replicação, nós vamos encontrar ali a formação de órgãos, de vários tipos de tecidos, o modelo de um determinado corpo. Então a própria natureza vai formar aquele organismo. Só que esse organismo ele acaba também sendo influenciado por esse corpo perispiritual, que também vai ali organizando e gerenciando esse desenvolvimento. Quando nós encontramos, por exemplo, um espírito que traz ali uma determinada fixação na sua ideia, na sua mente, e essa fixação acaba depois influenciando a formação desse organismo, nós veremos ali marcas, nós veremos ali deformações. E aqui nesse caso, quando se fala sobre a gravidez de gêmeos siameses, a pergunta é: qual foi exatamente a força mental que acabou influenciando perispiritualmente, que acabou interferindo na gestação biológica? E aí nós não compreendemos exatamente porque Kardec trouxe ali algumas questões do dia a dia, e a respeito dessa parte dos gêmeos chifópagos, nós temos ali uma questão que naquela época nem era compreendida, a não ser vista como uma grande aberração. A aberração é aquilo que sai completamente daquilo que é o normal, daquilo que é o natural. E ali muitas vezes despertavam até muitos temores. Quantas crianças foram mortas logo após o nascimento por verem, né, por os pais ficarem com aquela impressão e não admitirem terem filhos daquela forma. Assim como aconteceu também crianças que nasciam com, por exemplo, síndrome de Down, crianças que nasciam com formação parcial do tronco anencéfalo, né? Então viam ali, olha, tem uma má formação aqui, vamos abortar. Então são aquelas histórias que a gente vai encontrando
nas várias sociedades do nosso planeta e, ao mesmo tempo, através das várias gerações, em que esses tipos de fenômenos traziam determinado tipo de reação. E essas reações poderiam ser das mais fraternas, acolhendo e compreendendo, mas, de um modo geral, reações bastante negativas, levando grandes prejuízos para essas famílias, para esses espíritos, inclusive execuções, por exemplo, como aconteceu. Mas vamos lá, continuando. Então, quando se fala sobre falha no processo do desenvolvimento dos embriões, nós não podemos deixar de considerar a parte mental dos envolvidos, né, tanto no caso da mãe, por exemplo, como também dos próprios filhos, que acaba influenciando também na própria desenvolvimento biológico. É o tipo de situação que só acontece em gestações monozigóticas, né? Então são ali apenas um zigoto de cada indivíduo. Nesse caso, um único óvulo é fecundado pelo espermatozoide e se divide em dois. Nessa divisão, geralmente ocorre entre 8 e 12 dias após a fecundação. Porém, há uma falha nesse processo de divisão. Ela demora mais a acontecer e os bebês não conseguem se separar totalmente, ficando ligados por uma parte do corpo. Normalmente os bebês ficam unidos pelo tórax, pela cabeça ou pela pelve. Nem sempre é possível separar os bebês por meio de cirurgia e muitos siameses acabam vivendo anos com os corpos conectados. A seguir, conheça histórias impressionantes de irmãos que nasceram sob essa condição. Eu vou ler para vocês aqui apenas duas, para a gente poder ilustrar, depois eu coloco lá no grupo para vocês lerem tudo. Laurie e George. Então aqui nós temos gêmeos siameses, têm 62 anos. Tem uma foto aqui de quando eles eram crianças e uma foto já como adultos. Uma foto bem impressionante em que realmente a gente vê que não é possível fazer qualquer tipo de cirurgia porque elas estão ligadas pelo crânio. Vamos lá. Laurie e George Chappell nasceram em 18 de setembro de 61 na Pensilvânia, Estados Unidos. O caso chama a atenção pelo fato de eles serem unidos pelo crânio e compartilham 30% do cérebro. Embora ainda estejam unidos pela cabeça, os dois tentam seguir caminhos diferentes na medida do possível. George seguiu pelo caminho da música e fez sucesso nos anos 90 como um cantor country, enquanto Laurie se destacou como jogadora de boliche e passou a trabalhar na lavanderia de um hospital. Olha só, então são sexos diferentes formando essa condição. Os irmãos também se tornaram os primeiros gêmeos siameses do mesmo sexo biológico a se identificarem como sexos de gêneros diferentes. Aqui nesse caso, desculpem então, eram que o mesmo sexo biológico, mas houve aqui para um deles, no caso aqui George, por exemplo, acabou escolhendo ali, né, o gênero masculino, a personalidade masculina. Em 2007, George passou a se identificar como homem trans. Então aqui os dois vivendo aqui, olha só, a escolha do sexo, que nós vimos lá a partir da questão número 200, e depois também aqui uma outra condição de nascerem chifópagos. Annabelle e Isabelle nasceram aqui não apenas ligadas pelo tronco, mas trazendo ali também algumas deformações nos membros. Mãe dá à luz as siamesas que estão constantemente abraçadas. Em março de 2022, um casal britânico deu as boas-vindas às gêmeas siamesas que ficavam constantemente abraçadas. Hannah e Dan Bateson recorreram a um tratamento de reprodução assistida e ficaram muito felizes quando a primeira tentativa logo deu certo. Porém, em um dos primeiros exames do pré-natal, eles receberam a notícia de que seriam mães de gêmeas siamesas. Isabelle e Annabelle estavam unidas pelo peito à pelvis e compartilhavam bexiga, intestino e uma perna. A cirurgia de separação foi feita em setembro de 2022, quando as meninas tinham apenas 6 meses. De lá para cá,
elas tiveram que passar por mais de 20 procedimentos cirúrgicos para que pudessem seguir separadas e com qualidade de vida. E aqui só mais uma aqui que é bem interessante. Carmen e Lupita. Aqui mostra as duas adolescentes. Elas são ligadas pelo tronco, dividem ali o mesmo quadril para baixo. Irmãs siamesas dividem o mesmo dorso. As mexicanas Lupita e Carmen Andrade vivem há 23 anos conectadas pelo tronco. Parecem adolescentes, né? Mas já são jovens, né? Atualmente morando em Connecticut, nos Estados Unidos, elas compartilham a rotina como irmãs siamesas nas redes sociais. Cada uma delas tem 2 braços, mas apenas uma perna. Carmen controla a perna da direita e é a responsável por dirigir, enquanto Lupita se encarrega de escolher as músicas e olhar o GPS. Enquanto Carmen está na faculdade e estuda para ser enfermeira veterinária, Lupita pretende trabalhar na mesma área como técnica, além de sonhar em escrever uma comédia. Um dos pontos que mais chama a atenção das pessoas sobre a rotina delas é que Carmen namora e Lupita é assexual. Então daí vai, depois tem aqui outros casos que eu vou passar para vocês aqui, para vocês lerem, acompanharem, para ver aqui esses detalhes que são, sem dúvida nenhuma, bastante curiosos. Só que muito mais do que curiosidade, olhando pela perspectiva espiritual, nós vamos encontrar aqui então provas, expiações e detalhes, né, dessa relação entre elas, entre esses indivíduos, bastante complexos, né? Então aqui, como é colocado para nós, que muitas vezes dá a impressão, a gente vê que até uma pergunta aqui que eu posso considerar, me perdoem aqui, até um tanto quanto primária, né, dentro do todo o conhecimento que nós temos na atualidade. Quando se olha 2 espíritos, e claro que Kardec tinha noção disso, mas percebia que isso era uma ideia que se tinha, porque já que nós falamos sobre a reencarnação de um indivíduo num corpo, como é que nós podemos ter então a ideia de um espírito ocupando 2 corpos ligados? Então seria o mesmo espírito se manifestando 2 vezes? Ou seriam 2 espíritos vinculados nessa mesma manifestação, né? A André falou ali sobre a personalidade, né? Então, quer dizer, bem diferentes. São espíritos ali totalmente diferentes. Então a semelhança se dá, são 2 espíritos, mas a semelhança entre elas é tal que faz-vos pareçam, em muitos casos, uma só. Então, por que disso tudo? A gente vai lembrar, né, no livro Gestação, Sublime Intercâmbio, do Dr. Ricardo de Bernardi, que fala todos os vários, né, ou quase todos os aspectos relacionados com uma gestação. E dentre esses aspectos ele vai abordar também essa gestação gemelar, falando inclusive sobre essa gestação de chifópagos. Então ali ligados por partes do corpo, né? Muito bem, saindo então agora da 213, Kardec aborda mais um aspecto desse tipo de gestação. Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? A resposta: não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que os espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Então, teve aquele caso que eu comentei com vocês, daqueles irmãos gêmeos chineses que se apresentavam nesses circos de horrores, né, que mostravam que eram ali, não eram simpáticos entre si. Eram espíritos que sentiam essa aversão, mas eles precisavam coabitar aquela parte do corpo, porque simplesmente não havia outra forma. Então era ali aquela aceitação, mas ao mesmo tempo aquela aversão. E aí então é interessante a gente perceber isso, essa relação que existe entre os indivíduos. Muitas vezes nós vamos encontrar grandes afinidades, como nós vimos, né, nos depoimentos que surgiram, de espíritos que são realmente simpáticos. Mas também vamos encontrar espíritos antipáticos, que aí nós vamos perceber que
essa condição de chifópagos ou de siameses pode acontecer exatamente por causa dessa influência vibracional ou influência mental que eles exerceram sobre o perispírito durante a formação. Que às vezes ali existe uma antipatia tão profunda que gera esse desequilíbrio, e a gente já estudou sobre isso na parte lá do início da reencarnação, falando, por exemplo, sobre o nascimento, que muitas vezes um espírito que se programa para uma determinada reencarnação, ele fica tão temeroso com o futuro que ele vai ter, ou ali sentimentos dos mais variados que ele acaba tendo com relação aos pais, por exemplo, que ele próprio acaba, pela força da sua mente, não pela intenção, mas pela gravidade do desequilíbrio que ele provoca, dele próprio gerar ali o aborto espontâneo do corpo que está sendo gerado para ele ocupar. Então nós vemos ali o quão poderosa é a mente, e é isso que é muito pouco estudado pela nossa ciência atual, já que o espírito, o elemento espiritual não é considerado, que simplesmente vai dizer que durante a gestação o corpo vai sendo gerado, a criança nasceu e pronto, virou um indivíduo. Então a ciência não leva em consideração aquele elemento pré-existente, que é o espírito, e não somente não leva em consideração também toda a bagagem de experiências de vida que ele já teve. Então é o seu conhecimento, as suas tendências, são as suas tendências, é a bagagem intelectual, moral e espiritual que ele acumulou durante todo esse tempo. E aí naquele espírito que vai reencarnar, a mente daquele indivíduo certamente vai influenciar o organismo. E isso não é compreendido. E nós inclusive veremos que é o próximo item, o próximo e último item desse tema que a gente está estudando, que fala aqui sobre a... Deixa eu pegar aqui o título que eu esqueci. Que vai falar para nós aqui sobre da pluralidade das existências. O último item desse capítulo número 4 fala sobre ideias inatas. E dessas ideias inatas nós vamos encontrar, por exemplo, que certamente vai ser um tema bem interessante para a gente avaliar, que vai falar sobre aquelas crianças que nascem com grandes talentos. De pegar, por exemplo, como Mozart, com 3 anos de idade, compôs a sua primeira sinfonia. Aquelas crianças que mostram ali com pinturas, com textos, com piano principalmente, né, com instrumentos musicais, que mostram grandes habilidades. De onde veio tudo isso? Ou mesmo, Kardec inclusive traz um relato para nós na Revista Espírita, eu vou ver se eu consigo encontrar esse artigo, mas que fala, por exemplo, de um adolescente, ou de um pré-adolescente, que acabou executando outras crianças e acabou depois sendo punido pela justiça. E a gente se pergunta, como é que uma criança pode ter ali instintos tão perversos? Para a visão da ciência e para a visão da sociedade de um modo geral, são situações do acaso que vão surgindo. Porque é bem curioso, gente, quando a gente fala sobre o estudo da doutrina espírita, é que o presente para nós, ele não é o início. Ele é apenas mais uma etapa daquilo que está sendo estudado. Mas quando nós vemos pela visão do mundo de modo geral, em todas as suas áreas, como é o caso da ciência, da biologia, da psicologia, da sociologia, etc., e tantas outras logias que existem, tudo que é analisado é a partir do presente para frente. Então, se o presente mostra um determinado evento, um determinado fenômeno, um determinado fato, nós só temos condições de analisar dele para frente. Enquanto que a doutrina espírita, pois é, Angelina, é muito interessante. Enquanto que a doutrina espírita nos permite compreender esse momento, desse evento, desse fato, dessa situação, como parte de algo que já vem se desenrolando. Algo muito simples, por exemplo, uma guerra que está acontecendo, por exemplo, lá no Oriente Médio, envolvendo ali palestinos e envolvendo israelenses. Para todo mundo que está olhando, está dizendo assim, eles começaram a brigar e estão se matando. Quando nós olhamos da perspectiva espírita, que é inclusive o tema que nós vamos encontrar aqui na questão 215,
daqui 2 questões nós vamos entrar nela, que fala sobre o perfil de uma determinada sociedade, que nada mais é do que a junção de espíritos afins que estão na sequência da sua evolução vivendo aquela experiência. Então a gente vê que aquele sentimento de antipatia que existe entre aquelas 2 comunidades não é algo de agora e nem algo histórico. Porque vai dizer, mas lá em tantos anos, 1000 anos antes de Cristo, já havia isso tudo acontecendo. Então a gente vai imaginar que esse sentimento de ódio que existe, de antipatia, é algo cultural, que vem sendo transmitido de geração para geração. Mas quando nós analisamos espiritualmente, nós vemos espíritos que estão dando continuidade nesse mesmo sentimento que nutriam no passado e que agora explode no presente. Então quando nós vemos, falei dessa guerra, quando a gente vê, por exemplo, o caso de famílias que são formadas com sentimentos de simpatia, que a gente acaba vendo, né, uma família muito bem, uma família bonita, uma família harmoniosa, ou então uma família desestruturada, com sentimentos variados, e a gente vai pensar assim, se eu olhar do presente para frente, eu vou imaginar que aquilo tudo aconteceu por acaso. Por acaso aquela família se deu bem. Por acaso aquela família não se gosta e aquela família veio toda errada. E dentro da visão espírita a gente vai olhar lá para trás e acompanhando a história desses espíritos que culminaram na formação dessa família. E é por isso hoje que a gente vê o quão ainda o nosso mundo material, com toda a sua ciência e conhecimento, e eu falo de ciência e conhecimento do mundo material, baseado nesse presente que nós estamos vivendo. Não é possível ir além daquilo que acontece agora. Então, se por acaso veio uma criança que nasceu com uma determinada deformação, como por exemplo, né, uma deformação em toda a sua estrutura óptica, que fez com que ela nascesse cega, a ciência vai dizer, a natureza não é perfeita. E na visão espiritual nós vamos perguntar, quem é esse espírito que veio com essa experiência? Ou então a gente vai ver, aquele país realmente é uma miséria. Que pena que aquelas pessoas vivem assim. Infelizmente, é um desequilíbrio da sociedade. Nós vamos nos perguntar, quem são aqueles espíritos que reencarnam nessa condição? Então, em várias situações que nós vamos acompanhar das ciências do mundo atual, ela só pode trabalhar da frente de agora para frente. Ela não consegue acompanhar aquilo que vem antes, para entender quais são as causas daquilo que nós estamos estudando. Porque os efeitos se mostram agora, mas as causas não podem ser analisadas. Para a gente então finalizar, aqui Kardec ele simplesmente traz uma pergunta curiosa que os espíritos respondem de uma forma bem simples também. Que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Então quer dizer, crianças que brigam, que se odeiam desde antes do nascimento. A resposta é bem simples. Lendas. Para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam, figuram a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Então quer dizer assim, essas histórias de gêmeos que brigavam desde criança, uma ficava dando pontapé na outra, ficava dando soco uma na outra durante ali a gestação, significa que elas se odiavam tanto assim? E aí a gente vai lembrar, né, enquanto a resposta foi simplesmente dizer que são lendas, para a gente não levar muito em conta essas imagens poéticas, a gente vai então aprofundar um pouco mais, só pensando nas condições vibracionais daqueles indivíduos. Assim como nós temos, por exemplo, o Dr. Ricardo de Bernardi, naquele livro que eu comentei, o Gestação, Sublime Intercâmbio, ele vai falar sobre o porquê do enjoo de muitas mulheres durante a gestação. Aí ele vai comentar que esse enjoo tem ali um fator biológico, toda a mudança hormonal do próprio organismo da mulher vai sofrendo todas essas alterações que acabam depois gerando esse tipo de desconforto durante a gestação, como também pode acontecer de uma antipatia vibracional que existe entre mãe e filho. Antipatia essa que ela pode ser tão grave, tão densa, que pode até gerar um aborto espontâneo.
embora não conscientemente provocado, mas o fato de ter esse tipo de sensação já mostra a relação entre esses espíritos. Que é aquela mulher que muitas vezes não vê a hora de se livrar dessa gravidez de tão antipática que ela acaba se tornando. E aí a gente vai lembrar da programação reencarnatória, da questão da maternidade. Então a gente vai ver essa parte vibracional naqueles espíritos, na relação entre mãe e filho, na relação entre pai e filho, na relação entre gêmeos, que são espíritos ali que podem ser antipáticos e estão forçados naquele momento. Então, embora eles não reajam, como acontece nessas lendas que são passadas para nós, um ficar brigando com o outro, vibracionalmente nós temos ali quase que uma tempestade acontecendo. Porque são aqueles espíritos que... Nós tivemos o caso, o Dr. Teofrastos, naquele livro que nós estudamos, do Filomeno de Miranda. Ele então era aquele espírito que lá no século XVI, 1500 e alguma coisa, era ali um xamã, um feiticeiro, alguma coisa assim. E ele então era muito apaixonado por uma outra mulher. Por causa dessa mulher, um bispo da igreja o condenou por bruxaria, e após a desencarnação ele foi para essas regiões profundas do plano espiritual, profundas no sentido de baixa vibração, e ele então durante séculos se tornou um daqueles juízes no plano espiritual. Vocês se lembram dessa história. Esse bispo, porém, acabou também se enveredando numa condição de muito sofrimento e se tornou aquele espírito completamente alienado. E aí então, após esse reencontro, o cruzamento dessas personagens no presente, foi então observado que o Teofrasto e esse bispo precisariam se reencontrar. O Teofrasto se permitiu vivenciar essa experiência de resgate, embora muito temeroso, mas seria feito todo um trabalho psicológico, de aceitação, de mudança de ideias e tudo mais, para que esses dois espíritos se reencontrassem. Lá no passado, há séculos, um matou o outro por causa desse desejo dessa mulher, que era ali o ponto de conexão entre eles, nesse triângulo amoroso, e agora eles reencarnariam depois de séculos de ódio. Esse bispo se tornou um obsessor em que só tinha uma ideia, que era perseguir essa mulher, e o Teofrasto desejando a vingança cada vez mais intensa e também ali da própria antipatia com o nome de Jesus por causa da igreja. E esses dois espíritos então reencarnariam nessa nova encarnação. Imaginemos qual eram os sentimentos que eles nutriam um pelo outro. Sabendo que eu vou reencarnar, tendo como irmão, nesse caso não eram necessariamente gêmeos, não foi colocado isso para nós, mas o fato dos dois estarem juntos numa mesma família e se olharem, não se reconhecerem visualmente, mas vibracionalmente sentirem a presença um do outro, imaginemos ali a tempestade que acontece entre eles. Imaginemos isso dentro do útero. Essa foi a causa, então, dessas lendas que então Kardec comentou. E aqui que os espíritos, falou bobagem, deixa isso para lá, não se deixa levar por isso. Que tem muito mais do que simplesmente essa imagem de briga entre eles. Então, meus amigos, é isso. Finalizamos por aqui. A gente vai para a próxima questão na semana que vem, ou melhor, no próximo encontro. A questão 215, que é bem interessante, que a gente vai tentar fazer uma análise mais abrangente. O que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo. Por que cada sociedade é como é, vive como vive? Vamos tentar aqui aprofundar um pouquinho nessa questão, porque ela é realmente bastante interessante. Por que as nações acabam tendo essa identidade entre os seus habitantes? Por que alimentam aquele mesmo pensamento, muitas vezes positivo, muitas vezes negativo? E a gente vai ver que através da reencarnação, não de um indivíduo, mas de uma massa de indivíduos que acaba reencarnando dentro daquela cultura e alimentando e tendo afinidade com aquelas ideias. Vamos tentar explorar isso da melhor forma no nosso próximo encontro. Então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje.
São ali essas 4 questões, né, que chamam a atenção. Vamos considerar 3, porque essa última os espíritos já descartaram. 3 questões falando sobre gêmeos, né, falando sobre a relação entre esses espíritos. E aí eles tentaram, né, os nossos instrutores, trazer ali alguma ideia, e a gente procurou ilustrar da melhor forma, para mostrar que, embora seja um fenômeno biológico, já que foge daquilo que é natural, de nascer ali, cada gestação ter um indivíduo, apesar de que isso já é também algo natural entre os animais, né? Se nós pensarmos, por exemplo, que nasce uma ninhada entre cães e gatos e tudo mais, a gente vê que esse tipo de gestação é natural. Só que entre os seres humanos é algo mais excepcional, porque o porte, né, o próprio porte do ser humano permite apenas uma gestação. Mas quando acontece essas gestações múltiplas, chamam a nossa atenção por todos esses fenômenos que a gente vê no nosso dia a dia. Mas espiritualmente a gente já tem um pouquinho também